Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre um livro muito, muito bom que eu li, que se chama A Maldição do Casamento. Eu vou deixar a capa aqui do lado e aí com a minha colinha, fazendo uma breve review da capa. A gente tem na capa um tom de roxo meio amarelo com abóboras. A gente tem o Silas, que é o personagem principal, e a Violet também é a personagem principal. E ela tem características com essa mechinha branca e o cabelo todo preto, porque é muito importante pra história. Isso tem repercussão na história, tá? Isso tem a ver. Mas aí no fundo a gente também tem o Walter, que é o familiar da Violet. Mas de todo modo é isso que a gente tem na capa. E agora falando um pouco da sinopse. Foi um desejo besta. Um que voltou para me assombrar 14 anos depois, quando fiz um pacto com meu melhor amigo para nos casarmos se ainda estivermos solteiros aos 30. Não fazia ideia que seria reforçado por magia. A minha. O tempo e as circunstâncias nos separaram e não somos mais adolescentes. Inocentes. Estou prosperando com meu coven e Silas é o novo alfa da cateia metamorfa local. E é o motivo que esse casamento nunca dará certo. O Coven Celestial e a Alcateia Moonwalker têm uma rixa ativa que dura gerações. Meu antigo melhor amigo agora se tornou meu pior inimigo. Infelizmente, minha magia não liga pra isso e meu nêmesis, agora marido, está vivendo sob meu teto e andando pela minha casa sem camisa e com calças de moletom. Não quero ele, não deveria querer, mas por que estou enrolando para encontrar uma reversão para a maldição? Bom, essa é a sinopse. Esse livro ele é publicado aqui no Brasil pela editora Deli Books e é escrito pela Sarah Blue. E, gente, ai meu Deus, que livro bom. Meu Deus, eu amei esse livro. Gente, ele tem um clima meio outono, Halloween, Dia das Bruxas, sabe? Você consegue sentir enquanto tá lendo. Ele é um livro também muito curto. Ele tem umas 315 páginas, mais ou menos. Mas é muito rápido a leitura, ele é muito fluida. Você lê ali em 3 dias, praticamente, o livro. É muito bom, é muito gostoso de ler. Dá uma sensação de conforto, de quentinho no coração, sabe? Aquele clima bem outono, meio friozinho, bem aconchegante, sabe? Nesse livro a gente vai acompanhar 2 pontos de vista, que no caso seria do Silas e da Violet. Então a gente tem a troca de capítulos. Então cada personagem, tipo, um capítulo é a Violet pensando, falando, agindo, a gente vê o ponto de vista dela. E o outro é o Silas. Sim, Silas eu lembrei do personagem de Condenados, que também tem o mesmo nome. Realmente, os personagens têm tudo igual. Mas bom, A Maldição do Casamento, ele é o primeiro livro da série Bruxas Celestiais. E que a gente vai ter com os personagens o Silas e a Violet. A gente vai apresentar todo esse mundo mágico que é seres sobrenaturais vivendo juntos, que no caso são bruxas, lobisomens, metamorfos, vampiros e todos esses seres místicos que a gente vê por aí. Nessa história a gente já começa com a Violet meio que num orfanato, e com um amigo dela, Silas, né, ela com 16 anos fazendo, né, seu pedido no cupcake de que aos 30, eles casariam se estivessem solteiros, mas algo acontece nessa noite porque a família dela, que nunca veio buscar ela, a avó dela, no caso, a Grand-Mère dela, que no caso é a alta sacerdotiva do Coven Celestial, veio buscar ela e falou que ela não poderia falar com mais ninguém e levar ela embora. Aí, 14 anos depois, no seu aniversário de 30 anos, tudo muda, porque chega um novo alfa na cidade, que no caso é o Silas, na Alcateia Moonwalker. O Silas é um metamorfo, no caso, ele se transforma em lobo, e a gente também consegue ver o ponto de vista do lobo dele, que é o Thorin, que é um querido, simpático, muito, muito divo, os pensamentos dele. A gente consegue ver eles no ponto de vista do Silas conversando e tudo mais, mas eu achei muito bem escrito a relação deles, tipo, de amigos de infância para inimigos mortais, para depois pessoas que se gostam, porque como eles se casam por causa dessa maldição, que é forçando eles a irem no cartório no dia do aniversário dela de 30 anos, eles são forçados a ir no cartório, se casarem contra a sua vontade. E eles não podem meio que se separarem porque eles ficam em agonia com o corpo deles e aí eles têm que ficar juntos. Eles têm que estar no mesmo ambiente, é muito engraçado. Aí eles meio que se odeiam, eles ficam se provocando um ao outro, falando, mas no passado você me deixou, que não sei o quê, mas eles têm a sua rixa ali por causa que ela é bruxa e ele é um metamorfo, um lobo. Então, tipo, como é que se diz, ser sobrenatural tem seu grupo e eles não se misturam. A gente também tem a relação da
Violet com as melhores amigas dela, que é a Iris e a Amber, né? O jeito que elas cresceram juntos, o amor, né, de irmãs que elas sentem um com outros. A gente vê como é que funciona, né? A vida de ser uma bruxa. Tem bruxas que fazem poções, tem bruxas que são curandeiras, tem bruxas que têm visões. É muito legal isso, o jeito que é criado todo esse mundo. E como funciona também uma alcateia, né? A alcateia do Silas, né? Do Alpha e dos outros subordinados em volta. A gente não vê tanto assim a vida dos lobos, a gente vê mais um pouco da vida das bruxas, né? Que a gente... Como funciona, como a Violet é a próxima a ser alta, ser sacerdotisa, tem um leve peso em cima dela, né? Mas com esse casamento, e eles tentando achar uma maneira de desfazer essa maldição, eles começam a encontrar coisas, desvendar passados, começa a vir um mistério de... Nisso, eles tentando reverter a situação, eles fazem até aquela... de invocar espíritos e tentar conversar, falar assim, como é que a gente meio que desfaz isso? E nisso vai chegando verdades de por que a mãe dela abandonou ela, de o que tá acontecendo, tem alguma coisa estranha, temos lados obscuros aí que não pode ser falado, o que a Grã-Merrier da Violet está escondendo. É tudo um grande mistério, então eles têm que resolver junto para no final eles meio que se separarem, mas a gente vê que vai crescendo a paixão deles um pelo outro. E é muito bonitinho como vai se construindo isso. Eu achei realmente muito fofo. E, gente, eu tenho uma figurinha que eu vou botar no meio do vídeo também, porque eu acho engraçado certas figurinhas que eu achei que combinam muito com a vibe desse livro na parte do Silas se transformando em lobo. Sim, tem uma em específico. Eu cortei do nada, porque eu tenho que falar isso. Eu cortei do nada, porque tem uma específica que eu achei engraçada demais. Mas vai sendo expostos esses segredos e é muito legal de jeito que você não espera. Às vezes você pode pensar um pouco sobre, mas aí você fica, meu Deus, não era isso que eu estava esperando, mas meu Deus. Então, os segredos vão se revelando, a gente vai vendo um certo suspense aí sobre o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quem que é isso, o que é aquilo, quem as pessoas que estão do lado, quem as das outras são traidoras. É muito legal os personagens também, como o Walter, que é o familiar da Violet, que meio que conversa com ela, é muito legal o jeito, ele é muito rabugento, ele não gosta do Silas, tanto é que ele faz xixi na bota dele, mas é muito bem escrito esse livro. Eu não quero contar muito mais sobre a história, porque eu acho que é spoiler, mas de todo modo é um livro muito bem escrito. O ar que ele traz de aconchego, de Dia das Bruxas, de outono, de algo aconchegante no coração, que você lê e é uma coisa rápida, é muito, muito bom. Porque você não espera aquela tensão de ler e falar assim, ai meu Deus, que leitura arrastada, que leitura chata. Porque as coisas vão acontecendo de maneira até que um pouco devagar, mas ela é uma leitura tão fluida que ela vai rápido, você nem percebe que você já leu 100 páginas, porque o negócio é muito bom. E, gente, o final eu fiquei, meu Deus, eu fiquei em choque, eu fiquei de boca aberta, eu falei assim, meu Deus, que negócio bom, eu não esperava de coisas acontecendo aí, de partes aí que coisas, revelações, é uma coisa muito louca, mas muito bom ao mesmo tempo, sabe? Eu gostei bastante de como é escrito, eu tô ansiosa para ler o segundo, que é um acordo entre presas, que eu tenho certeza que vai ser uma das amigas da Violet, que eu acho que é a Amber, com o vampiro. Eu ainda não li a sinopse nem nada, mas eu acho que seja com o vampiro, porque presas... tem tudo a ver, ó, é tudo conectado. Mas eu gostei bastante dessa dinâmica do mundo bruxo, de como as bruxas se reúnem, que antigamente elas eram botadas na fogueira, mas elas vivem no mundo, tipo, os seres sobrenaturais não falam. Eles convivem com os humanos, mas eles não falam que eles são metamorfos, né? Tipo, eles não são seres celestiais, porque, né, pode acontecer igual antigamente, bruxa na fogueira, caça a lobo, essas coisas. Mas eu acho interessante a maneira como esse livro é escrito, como o mundo e eu recomendo demais vocês lerem, porque, gente, é muito bom, é muito bom. Eu gostei demais, eu fiquei em choque, tipo, eu dei 5 estrelas pra esse livro, porque eu favoritei demais, eu gostei demais desse livro. É muito bom, e eu recomendo demais que vocês leiam, porque é realmente sensacional esse livro, e a leitura é muito boa, o jeito, a escrita né? Mas eu gostei demais.
E é isso que eu tenho pra falar do livro, porque se eu falar mais eu vou dar spoiler, porque no final eu fiquei, é isso aí, muito bom, palmas, palmas, foi muito bom, adorei demais. Mas é isso que eu tenho pra falar do livro, de maneira geral, que é bruxas com lobisomens, um casamento forçado, uma união improvável e um segredo que eles têm que desvendar e no final temos uma revelação bombástica. É literalmente isso que a gente vai ter nesse livro. E é isso, gente, que eu tinha pra falar do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até!